Olá, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor Cristiano. E nesse vídeo nós vamos tratar, dando a sequência do estudo que nós estamos fazendo aí sobre o tema provas em processo penal, iremos tratar do chamado objeto da prova. Vejam só, o que é o objeto da prova? O objeto da prova é o fato que precisa ser provado para que aquele que deduz pretensão obtenha o resultado favorável àquilo que deduziu. Se nós estamos falando de processo penal, quem deduz pretensão, e é a pretensão punitiva nos autos, é a acusação, seja o Ministério Público, no caso da ação penal pública, seja o querelante, no caso da ação penal privada. Para que ele possa, então, deduzir pretensão punitiva, ele precisa apresentar os fatos constitutivos do direito invocado, ou seja, traduzindo de forma mais simples, o fato criminoso que ele pretende demonstrar, que ele pretende provar nos autos do processo criminal. Então, o objeto da prova será nada mais, nada menos do que o núcleo da sua pretensão punitiva, ou seja, o objeto da prova será provar o fato criminoso ao qual dá o direito de êxito na pretensão punitiva deduzida nos autos do processo penal. Então, vejam só. Se há um processo criminal que imputa a alguém o fato de um homicídio, por exemplo, será objeto da prova, então, a existência desse crime, ou seja, da morte da vítima, o exame de corpo de delito, o exame cadavérico sobre o corpo da vítima para a constatação deste evento criminoso. Então, esse será o objeto da prova. De modo que a gente percebe que o objeto da prova é o fato principal, mas também toda circunstância relevante para a pretensão punitiva. Às vezes, em alguns casos, fica aquela dúvida: o que seria uma circunstância relevante? Bom, diversas circunstâncias são mensuradas ou valoradas juridicamente pelo legislador. Motivos, a forma como se deu o crime, condições pessoais da vítima ou do autor do fato. Então, tudo isso terá que ser objeto também de prova, porque a partir do momento em que você provar essa circunstância, o direito poderá atribuir a repercussão jurídica ao caso dessa circunstância. Exemplo, uma situação em que a gente observa que o crime foi praticado com meio que dificultou a defesa da vítima. Bom, o artigo 121 prevê essa situação, essa circunstância, como uma causa qualificadora, de modo que se eu provar a circunstância do autor do fato ter praticado o crime por mecanismo que dificultou a defesa da vítima, eu vou fazer incorrer sobre ele esta qualificadora, Por outro lado, a defesa vai tentar provar que o réu agiu em legítima defesa. Então, esse é o objeto da prova para a defesa, provar que ele teria, o autor do fato, repelido uma injusta agressão, Bom, se ele conseguir demonstrar isso, nós estamos diante de uma situação em que a defesa provou uma circunstância que terá uma relevância jurídica. Qual? Funcionar como um excludente de ilicitude. Então, meus queridos, o objeto da prova é nada mais nada menos do que provar o fato principal, principalmente sob a perspectiva da acusação, mas também todas as circunstâncias juridicamente relevantes para o caso, tanto para a acusação quanto para a defesa, porque uma vez provada, o juiz terá que considerá-la no seu julgamento, de modo que esse é o foco, esse é o objeto da prova. É importante dizer aqui que algumas circunstâncias, algumas questões não precisam ser provadas ou não são objeto de prova, como fatos notórios ou fatos irrelevantes. Muito bem, a legislação coloca isso, que isso não é objeto de prova, não precisa ser provado, não há um trabalho, de modo que às vezes até qualquer requerimento nesse sentido pode ser claramente indeferido pelo juiz, porque a legislação assim o permite,
né, não se debruçar sobre essas questões durante a fase de instrução criminal, ok? Esse era o recadinho de hoje nesse vídeo com relação ao objeto da prova, ok? Até o próximo vídeo então, um abraço.